Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Olá, meu nome é Walter Takara e eu e minha equipe, juntos, estamos à disposição de vocês. Somos pessoas comuns com um propósito: obedecer nosso Criador segundo os critérios por Ele determinado e revelado na Bíblia. Não queremos ser meros adoradores, mas verdadeiros adoradores, adorando e vivendo de acordo com o que Deus quer e nos mostrou através dos ensinamentos de Jesus Cristo. No mundo repleto de denominações religiosas, somos simplesmente discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Cristãos que buscam viver como a igreja que ele fundou, a igreja primitiva, não a igreja que estava em Corinto ou a igreja que estava na Galácia, mas a que estava na mente do Senhor Jesus. Por isso, obedecendo somente a sã doutrina, ensinada por Cristo aos seus apóstolos e à sua igreja. Se você está aqui, é porque venceu uma batalha, o cansaço e o comodismo. Mas você terá outro desafio pela frente: vencer o confronto interior. E para isso, você terá que ser perseverante e comprometido com o Senhor para ser equipado no ministério da palavra. Neste curso, nós não forneceremos certificado, visto que são apenas 4 aulas, mas de grande importância. O Seminário Teológico Ebenezer é um acróstico e ela quer dizer Escola Bíblica Nacional Equipando os Servos do Rei. É um núcleo de ensino bíblico, como o próprio nome diz. Nosso propósito é equipar os servos do Rei, vocês, para que juntos sejamos melhores e mais bem preparados para servir ao Rei Jesus. Nós somos um núcleo básico do Ebenezer, aqui em Campinas. Seminário Teológico Básico. Estudaremos a volta de Cristo. Será que todos têm o mesmo entendimento sobre a volta de Jesus Cristo? Quando tratamos sobre escatologia, ou seja, sobre a volta de Cristo, fim dos tempos, fim da humanidade, o assunto pode virar um debate, pois há diversos entendimentos e crenças sobre a questão. Líderes religiosos especulam sobre este grande dia, chegando ao ponto de tentarem profetizar sobre a volta de Cristo, porém, obviamente, sem sucesso. Há grupo religioso que afirma que Cristo já veio e estamos vivendo o período da tribulação. Como será a volta de Jesus? Será que todos acreditam que Jesus voltará? E de todos que acreditam que se dará da mesma forma? De que forma você acredita? E principalmente, o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Temos pelo menos 3 grandes ideias. Tanto o pré-milenismo como o pós-milenismo e o amilenismo tem a seguinte base bíblica que fala sobre o milênio, que é mencionado em Apocalipse 20, que diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário
que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos ver a ideia pré-milenista. Os pré-milenistas acreditam nos acontecimentos conforme a imagem exposta. Haverá um arrebatamento e um período de tribulação antes da volta de Jesus. Após a volta de Cristo, haverá um milênio literal na Terra. Somente após isso haverá o juízo final e a eternidade. Arrebatamento é o nome que se dá para a ocasião em que os fiéis subirão para o céu ao encontro de Deus antes da tribulação. Este termo aparece 2 vezes no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses e em Hebreus. Depois do arrebatamento, haverá um período de tribulação. Depois da tribulação, haverá o período do milênio. E o que seria esse milênio? Os pré-milenistas acreditam que, quando Jesus voltar, irá reinar aqui na Terra por 1000 anos. Este evento também é conhecido como a instauração do reino de Deus no mundo, onde tudo será 1000 maravilhas. A ideia ou entendimento pós-milenista. Para os pós-milenistas, o milênio é também um período real na Terra, porém, não necessariamente com a duração de 1000 anos. O número 1000 é simbólico conforme se apresenta em 2 Pedro 3, versículo 8. É um reinado espiritual com Cristo reinando, porém, reinando do céu, sentado no trono de Davi. Um ponto que chama atenção é o fato de que, durante este período, o Evangelho vai sendo pregado e à medida em que as pessoas vão se convertendo e suas vidas sendo transformadas, o mundo irá gradativamente se tornando melhor. Essa teoria perdeu bastante sua consistência após a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Este grupo acredita que o arrebatamento e a volta de Cristo serão um só acontecimento. Após isso, virá o juízo sobre todas as pessoas, condenação eterna para os ímpios e vida eterna para os salvos. Amilenistas. Este grupo acredita que o arrebatamento e a volta de Cristo serão um só acontecimento. Após isso, virá o juízo sobre todas as pessoas, condenação eterna para os ímpios e vida eterna para os salvos. Neste período, Cristo também já está reinando. Reina nos céus, juntamente com aqueles que foram mortos por causa do Evangelho. Este grupo não acredita no milênio literal. A prisão de Satanás significa limitação. Satanás pode até impedir um ou outro pregador de expandir o Evangelho, mas não irá vencer sobre a igreja do Senhor, como bem disse o Senhor Jesus em Mateus 16, versículo 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Os amilenistas também acreditam que o arrebatamento e a volta de Cristo serão um só evento, vindo após isso o juízo sobre todas as pessoas, condenação eterna para os ímpios e vida eterna para os salvos. Há também teorias não bíblicas. Há outros entendimentos sobre o assunto, porém não bíblicos e não se fundamentam nas Sagradas Escrituras dentro do seu contexto. Existem aqueles que, para os transgressores e os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. É uma doutrina escatológica que diz que as almas dos pecadores serão aniquiladas após a morte de seus corpos físicos. Para eles, não existe o inferno. Há um grupo religioso bastante conhecido que tem este entendimento. Não acreditam no inferno. Outros acreditam que simplesmente não há vida após a morte e que tudo vai se acabar.
Há também os universalistas, que acreditam que Deus é bom e salvará a todos. Esses nunca leram as Sagradas Escrituras, pois se lessem, veriam que, de fato, Deus é bom, mas também é justiça. Há um grupo que acredita no purgatório, na doutrina do purgatório, que, segundo o entendimento deste grupo, é uma maneira das almas se achegarem a Deus, bastando para tanto que entes queridos orem pela sua alma. Segundo o entendimento, o ato de orar toca o coração de Deus por misericórdia. Existe um outro grupo da reencarnação. É uma linha científica, filosófica e religiosa. Platão, Heródoto e Pitágoras foram os principais defensores desta filosofia. Hoje existem várias seitas que acreditam na reencarnação. Por isso, de maneira geral, faremos menção à reencarnação. Essa doutrina defende que uma pessoa pode reencarnar sucessivas vezes. Os que acreditam defendem também que, assim que chegam ao estágio de evolução, são levados na presença de Deus. Base bíblica, porém, fora de contexto. Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E a conversa com Nicodemos em João 3, do versículo 1 ao 7, diz: é necessário renascer de novo. Jesus lhes falou. Como será a volta de Jesus? Como vimos, há diversas formas de entendimento sobre este tema. Mas o que afinal a Bíblia diz sobre este assunto? Como Jesus Cristo virá buscar o seu povo? Os três principais grupos, os pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas, eles defendem esta ideia. Etapas da ressurreição da vida. A ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Irmãos, quanto aos que dormem, Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Translado dos santos vivos. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Fim de todas as coisas. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Bons e maus serão julgados. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um, de acordo com suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O que são bons e maus? Os que aceitaram e não aceitaram a Jesus. Os bons passarão a eternidade no céu. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino, os justos para a vida eterna. Então ele dirá ao que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno,
e estes irão para o castigo eterno. Então temos esta base bíblica e faremos um estudo das Escrituras Sagradas, abordando os vários assuntos que se relacionam, de alguma maneira, com a volta de Cristo, apresentando coisas importantes que Deus permitiu que estivesse na Bíblia para aprendermos sobre a volta de seu Filho. A volta de Jesus está à porta. Precisamos viver como se hoje fosse o último dia e fazermos planos como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Seríamos pretensiosos, amados irmãos e irmãs, se disséssemos que esgotaríamos o assunto. A Bíblia é muito ampla e a nossa intenção é colocar de uma maneira clara, com uma linguagem simples também. E sabemos que existem e respeitamos as outras ideias. Então, qual é o plano de Deus para o homem? O plano dele, e foi cumprido. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para termos domínio. Fomos feitos imortais. Fomos feitos livres. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Somos predestinados para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Fomos feitos para glorificá-lo. Vamos ver agora como foi feita a criação do homem. O homem foi criado pela divindade. Pela divindade, Deus Pai. Pela divindade, Deus Filho, Jesus, o Filho de Deus. Pela divindade, o Espírito Santo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disto tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritas no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus sabe todas as coisas. O homem nasce inocente e sem pecado. A criança não distingue entre o bem e o mal. Jesus disse que as crianças já fazem parte do reino de Deus. Ao nascer, as crianças já pertencem a Deus e ainda não têm o principal fator que pode afastá-las de Deus, o pecado. Cada um responde por seus feitos. A criança crescendo pecará. O ser humano não consegue ficar sem pecar. Se a pessoa morrer sem conhecer e praticar o Evangelho de Jesus, será eternamente banida da face de Deus. Há uma só maneira de escapar da condenação eterna: tendo todos os pecados perdoados e recebendo o Espírito Santo como um presente de Deus. Reino de Deus ou a igreja? Jesus disse que somente através do batismo entramos no reino de Deus, somente através do batismo. O reino de Deus não é algo visível, ele está dentro de nós. Devemos viver de acordo com a eleição. Depois que Jesus voltar, entregará o reino ao Pai. O que nós podemos concluir, meus amados irmãos, até aqui? Podemos notar que, segundo as Escrituras Sagradas, tanto vivos e mortos, como bons e maus, serão julgados. Deus tem um plano para cada um de nós.
fomos criados por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O reino de Deus pertence às crianças e devemos ser puros e humildes como elas. O reino de Deus está dentro do cristão, que é a igreja, a qual será arrebatada para ir ao encontro do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Espero ter exposto, espero que tenham entendido a ideia do pré-milenismo, do pós-milenismo e o amilenismo. E que no fim de tudo, todos eles concordam que Jesus voltará e que todos seremos arrebatados e julgados. Amém? Até a próxima, meus queridos e amados irmãos.